São 10 horas e mais 14 minutos, vai seguindo pela rádio São João del Rei, nessa linda manhã de terça-feira, o Jornal das 10, cobrindo toda a região do Campo das Vertentes. E agora vamos bater um papo com o supervisor do Curitiba. A delegação do Curitiba já está em São João del Rei, porque hoje à noite, às 9h30 da noite, lá no estádio Joaquim Portugal, Arena Sicredi, vão jogar o Atlético e o Curitiba, que é o vice colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Fala conosco o Rafael Zucon, que é o nosso convidado, supervisor do Curitiba. Rafael, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação conosco. Um grande abraço e bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando aí com todos os amigos da Rádio São João del Rei, especialmente aos ouvintes aí do Jornal das 10. Rafael, gostaria de saber a sua expectativa para o jogo de hoje à noite contra o Atlético Clube aqui em São João del Rei. Bom, na verdade a gente sempre trabalha buscando excelência, né, em tudo que a gente faz e obviamente com o objetivo final de que você vença os jogos. Só que a gente sabe que as coisas no futebol, elas dependem daqueles 11 jogadores que estão ali dentro de campo, né? Então, eu como supervisor de futebol, tendo a responsabilidade de cuidar de toda a logística, de toda a parte estrutural do clube, das viagens, hospedagem, transporte, a gente faz o melhor sempre buscando vencer os jogos, né? Mas a Série B tem se mostrado um campeonato muito difícil, um campeonato onde uma sequência de vitórias é muito rara, né? A gente acabou tendo uma sequência muito feliz aí nos últimos 9 jogos, com exceção da derradeira partida aí contra o Paysandu, que a gente perdeu em casa, foi a primeira derrota em casa. E também o Atlético vem num momento especial, né, se recuperando, estava na zona de rebaixamento, fez bons jogos, teve uma sequência de vitórias, enfim. O que a gente espera é que seja um grande jogo e, obviamente, que dentro desse contexto que vença o melhor. Rafael, gostaria de saber, o Curitiba vinha fazendo uma excelente campanha e, de repente, foi surpreendido pelo Paysandu, perdendo de 5-2 aí no Paraná. Agora, eu gostaria de saber, o que o senhor acha que aconteceu? Olha, eu na verdade eu não estava no jogo porque eu já estava aqui em Tiradentes e São João del Rei cuidando da hospedagem do clube desde quinta-feira passada. Porém, acompanhei, como a maioria dos torcedores, acompanhei pela televisão e a gente viu um jogo muito atípico, né? Um jogo com muitos gols, com um placar elástico e a gente ali tendo boas oportunidades e uma sucessão de fatores que acontece dentro do jogo acabou tendo como destino, né, que os gols saíssem em momentos não oportunos para a nossa equipe, oportunos para o Paysandu. Enfim, a gente não pode jamais tirar o mérito do adversário, né? Já vencemos muitos jogos não merecendo vencer e como já perdemos jogos não merecendo perder. Então foi um jogo onde houve um descaminho, né, da partida. A gente fez um gol, o gol estava impedido, depois a gente fez outro gol, enquanto comemorava, tomamos o empate. Enfim, a sequência de acontecimentos ali gerou toda essa infelicidade e essa nossa primeira derrota dentro de casa. Rafael, gostaria de saber o que dia que a delegação do Curitiba chegou e se está hospedada em Tiradentes ou hospedada em São João del Rei? Bom, dentro da nossa programação e baseado na localização aqui da cidade, dos aeroportos mais próximos, a gente viu a necessidade da gente estar aqui no local 2 dias antes da partida. Como a gente tem um conhecimento muito grande com as outras equipes, inclusive com o Atlético, né, o Matheus Sattler, que é o supervisor da equipe, ele é um amigo e a gente troca muita figurinha, justamente visando atender melhor as nossas delegações na questão estrutural. Vendo os insucessos do Avaí e do Operário, eu procurei perguntar a eles, né, como foi a logística, onde a gente poderia fazer talvez um pouco melhor e, obviamente, dentro dos recursos que a gente tem. Isso não quer dizer que eles fizeram um mau trabalho, eles fizeram o que estava ao alcance deles, porque são profissionais competentes que estão lá, mas eu vi a importância da gente chegar 2 dias antes aqui
por ter, primeiro, um jogo no sábado, né? Ou seja, um jogo muito próximo do outro, jogar sábado e terça-feira. Então a gente aproveitou todo esse dia, que é um dia de regenerativo, que é o domingo, e aproveitou para fazer a viagem toda de uma vez só, né? A gente não partiu a viagem em dois, como a maioria dos clubes fizeram. A gente desembarcou em Belo Horizonte e viemos aqui, estamos em Tiradentes. Eu cheguei aqui na quinta-feira passada para prospectar não só o hotel, que como é um hotel que a gente não tinha vindo, foi indicado pelo Atlético Mineiro e pelo Grêmio, que já estiveram aqui, a pequena Tiradentes. Eu preferi vir antes, preferi fazer todas as checagens de hotel, checagem de campo de treinamento, onde a gente pôde estar ontem ali no campo do Bonfim, que nos cedeu gentilmente a estrutura. Conhecer o estádio, onde eu fui muito bem atendido pelo pessoal do Atlético, né? Perceber que a Arena Sicredi se encontra num estado espetacular, bem diferente de muitos gramados, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então a nossa programação ela foi muito bem pensada, né, para que o atleta tenha aí no jogo de hoje o melhor rendimento possível. Rafael, eu gostaria de saber, o Coritiba joga completo ou tem alguma baixa? Olha, na verdade a única baixa que a gente tem é do Alisson, que é um atleta pertencente ao Atlético, né? Por contrato ele não pode participar dessa partida, a não ser que haja o pagamento de uma multa milionária, o que normalmente não ocorre, não vai ocorrer nessa oportunidade, assim como o Rodrigo Gelado, que é um atleta nosso, também não vai atuar pelo Atlético na noite de hoje. O resto, o time está com todos os atletas à disposição. Na sua observação, qual é a maior dificuldade que o Coritiba tem encontrado pela frente nesse campeonato, que é de turno e retorno? Olha, primeiro, né, a questão logística, ela é um desafio muito grande na Série B. É o campeonato mais difícil em termos logísticos de todas as séries nacionais. Por quê? Porque a Série A, ela é praticamente um campeonato sul-sudeste, né, com exceção lá do Ceará, do Fortaleza, do Sport. Então você disputa todas as partidas na mesma região do país, e quando a gente fala país, a gente está falando, né, do Brasil, que tem o tamanho de um continente. Então a Série B, ela é um campeonato que você tem que, volta e meia, estar atravessando esse continente que se chama Brasil, para jogar em regiões diferentes, né? Nós que somos do sul do Brasil, toda hora a gente vai lá para o Amazonas, a gente vai jogar com o Paysandu, vai jogar contra o Remo, vai jogar, né, em Maceió, vai jogar no Centro-Oeste. Enfim, são desafios logísticos que, para a malha aérea que a gente encontra no Brasil, não são fáceis. As rodadas, elas têm sido desmembradas, né, tardiamente, obviamente pelo interesse também das TVs em transmitir as partidas. Só que isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de voos muito menor. E aí, quando você está falando de atletas de alto rendimento, e é importante aí que os amigos do Jornal das 10 entendam, isso acaba virando um desafio logístico para as equipes, assim como é o Atlético. O Atlético, todas as vezes que vai viajar, ele tem que pegar lá suas 2-3 horas de ônibus até Juiz de Fora, ou 4 horas até Belo Horizonte, viajar mais uma porção importante de avião, e quando volta ele tem ainda novamente essa parte terrestre a fazer. Para um atleta de alto rendimento, isso é um desgaste muito grande. Então eu creio que a Série B, né, respondendo a tua pergunta, ela acaba sendo um campeonato muito difícil, porque ele é jogado em turno e retorno com equipes de todas as regiões do Brasil, diferente da Série A, que é mais regionalizada, diferente da Série C, que é apenas um turno único, e diferente da Série D, onde são montadas chaves regionais também. Então eu vejo a Série B como um campeonato difícil nesse aspecto, e também na questão de classificação, onde a gente só tem lá os 4 primeiros colocados e os 4 últimos, né, como faixa de interesse. A gente não tem o clube que está em 10º lugar, ele acaba estando num limbo e precisa remar muito para chegar, para brigar por alguma coisa, ou tomar cuidado para não brigar, para não cair.
né? Na Série A, se você está em 10º lugar, você está praticamente quase na zona da Libertadores, então é bem diferente. Na Série C, se você está em 10º lugar, você está brigando para classificar entre os 8, ou você tem que ficar atento para você não estar brigando pelo rebaixamento. Então, além de ser um campeonato de um nível logístico muito delicado, é um campeonato onde as zonas de classificação são pequenas, e isso faz com que mentalmente você tenha que ser mais forte. Rafael, na sua expectativa, o Coritiba fica entre os 4 e vai para a primeira divisão no ano que vem? A gente tem trabalhado muito fortemente para isso, sabe? A gente tem trabalhado de uma forma, melhorado a estrutura do clube. O clube se transformou numa SAF em 2023, vem se estruturando de uma forma muito forte, melhorando o seu centro de treinamento, melhorando o nível de contratações de atletas, o nível de contratação de profissionais. Portanto, eu acho que a gente está muito preparado para pleitear uma das 4 vagas, e esse é o nosso grande e primeiro objetivo, né? Classificação para a Série A. Rafael, muito obrigado pela sua atenção conosco e desejamos boa sorte para o Coritiba hoje à noite, nesse grande confronto contra o Esquadrão de Aço, o Atlético de São João del Rei. Muito obrigado pela sua atenção conosco, essa atenção toda especial com o Jornal das 10 e para os nossos milhares de ouvintes. Grande abraço, Rafael. Eu que agradeço, esperamos também um grande jogo. Abraço aí a todos os ouvintes da Rádio São João del Rei. Até a próxima.